reunião. Tá. Deputado Rafael Branco, representado pela suplente Isabela Almeida. Deputado Pedro Rios. Deputado Eliseu. Deputado Rafael do Procon. Deputado Cairo. Deputado Gleison. Aí, se você quiser pular. Deputada Ana Carolina Vasconcelos. Deputada Fernanda Alves, presente. Deputada Lisandra Moura. Deputado Adriano Ferreto. Deputada Ana Carolina Bueno. Deputada Letícia Garcês, suplente do deputado Adriano. Tendo em vista o quórum, declaro aberta a sessão. A vice-presidenta vai fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ana Carolina Bueno, PSB. Ata da terceira reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Aos 13 dias do mês de junho de 2019, às 8h05, no auditório Solon Amaral desta Casa de Leis, realizou-se a terceira reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, cuja pauta foi o recebimento e apresentação dos relatórios. A reunião foi presidida pela deputada Fernanda Alves, contando com a participação dos deputados Rafael Branco, Pedro Rios, Eliseu Silveira, Rafael do Procon, Ana Carolina Vasconcelos, Fernanda Alves, Lisandra Moura, Adriano Ferreto e Ana Carolina Bueno. Foi feita a leitura da ata da reunião anterior, sendo aprovada após sua leitura. A presidente Fernanda Alves abriu a discussão para o recebimento dos relatórios e pediu para que os deputados interessados manifestassem interesse, onde cada relator recebeu 5 minutos para a apresentação de seus relatórios. Foram apresentados 7 relatórios, sendo 6 favoráveis e 1 contrário. Apresentados os relatórios pela aprovação da matéria 18/19 pelo deputado Rafael Branco, 15/19 pela deputada Ana Carolina Bueno, 17/19 pelo deputado Pedro Rios, 01/19 pelo deputado Rafael do Procon, 13/19 pela deputada Ana Carolina Vasconcelos. O relatório do processo 03/19, de autoria da deputada Lisandra Moura, foi pela rejeição. Nada mais para o momento, a presidente encerrou a reunião e agradeceu a participação de todos, convocando outra para o dia 14 de junho de 2019, às 10 horas, no auditório Solon Amaral. Para constar, lavrou-se a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos presentes. Deputados, por uma questão só de celeridade dos procedimentos, eu sugiro que nós iniciemos a sessão, a reunião, com os debates e, ao final, os demais relatórios sejam devolvidos, sem necessariamente a defesa, e a defesa fica restrita ao momento de deliberação dos relatórios que serão devolvidos hoje. Vocês estão de acordo com isso? Porque assim nós vamos ter mais tempo para a deliberação dos projetos que já foram devolvidos. Todos de acordo? Ok. Questão de ordem, senhor presidente. Só para confirmar a presença, Adriano Ferreto. Certo, obrigada. Presidente, só para registrar a presença. É só dos titulares e suplentes. Desculpa, então. Tudo bem.
Bom, vamos iniciar as deliberações. Projeto 2019-001 está em discussão no momento. É o projeto de autoria dos deputados Adna Rocha e Rodrigo Bispo. Dispõe sobre a criação e implementação do sistema esportivo e paradesportivo goiano e da outras providências. A relatoria foi do deputado Rafael do Procon e é pela aprovação. Está em discussão. Deputados, se tiverem interesse? Alguém Excelência, tem interesse? eu gostaria de pedir vista desse projeto. Pedir vista, ok. Mais alguém tem interesse em pedir vista? Neste momento? Concedo vista ao deputado Pedro Rios e seguiremos posteriormente com as Agradecido, deliberações. Excelência. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Deputados, por favor. Questão de ordem, senhor presidente. Sim. É só, Deputado Adriano Ferreto, PRB, só questão de esclarecimento. Os projetos que não forem pedido vista, os relatórios já serão votados? Não, desculpa, não entendi. Os projetos, aliás, que não forem dado vista aos deputados, já serão votados. Isso, Tá, para a ok, gente dar obrigado. encaminhamento para as outras comissões. Tá ótimo, Bem? obrigado. Bom, próximo para a deliberação, projeto número 2019-003, de autoria da deputada Júlia Matos, dispõe sobre a obrigatoriedade em acrescentar uma matéria na capacitação da Polícia Militar e Civil referente à abordagem a vítimas mulheres em caso de violência doméstica para aprimoramento dos serviços prestados. A relatoria é da deputada Lisandra Moura e é pela rejeição. Está aberto as discussões. Estão abertas as discussões. Peço vista e voto Sim, deputada Ana. já é voto separado sobre o projeto. Desculpa. Não, ela está pedindo vista. É isso. Já para apresentar o voto em separado. Presidente, Mais alguém tem interesse em vista? eu também quero ver. Certo. Amanda Rodrigues, pelo MDB. Já vai apresentar o voto em separado agora ou Não. pede momento? Ok, então você Senhor tem até o próximo. presidente, Sim. só pedir para a nobre deputada Ana, se puder participar junto com a senhora, Vossa Excelência, eu fico muito satisfeito para a gente fazer algumas propostas de emenda. Tudo bem. Questão de ordem, Deputado? Excelência. Como tem vários pedidos de vista, Sim. poderia os deputados fazerem uma reunião, marcar aí juntos, para a gente agilizar os processos, senão vai e volta e apresentar os votos separados. Como tem vários projetos, tem vários pedidos de vista para o mesmo projeto, para eles tentarem se reunir e fazer esses votos, deliberações juntos, e cada um apresenta seu próprio voto. Bom, a atual relatora, a deputada Lisandra Moura, então vamos acatar a sugestão do deputado Eliseu. Em reunião à parte, vocês se conversam, se comunicam e vocês já elaboram um relatório apresentando os votos em apartado. Esse relatório deveria ser apresentado posteriormente, mas, se possível, na próxima sessão, já apresentar esse relatório para a gente já saber o que a senhora pensa a respeito dos votos em apartado e já procedermos com as votações. Tudo bem? Então, concedo vista as deputadas Ana Carolina Vasconcelos, do PT, e Amanda Rodrigues, do MDB. Rodrigues, do MDB. Presidente, Sim. Rafael, do PROCON, Partido DEM. Esse eu gostaria de solicitar à vista. Do anterior, eu já... Não, o que você acabou de... Qual você... vai apresentar, Isso. perdão. Uhum. Tudo bem.
projeto de lei número 2019-0011, de autoria das deputadas Lucilene Calunga e Pastor Aninha. Institui parâmetros gerais para a promoção do turismo de base comunitária em Goiás como forma de melhorar a qualidade de vida e desenvolvimento regional. Parecer de autoria do deputado... Relatório, desculpa, de autoria do deputado Eliseu Silveira e é pela aprovação. Está em discussão a matéria. Senhora Presidente, bom dia a todos novamente. O senhor tem interesse? Cairo MDB, quero discutir. Certo, o senhor tem 3 minutos. A questão desse projeto de lei, da pastora Aninha e da nobre colega, quero destacar a importância desse projeto de lei nessa casa. Espero que todos aprovem esse projeto, pois, além do desenvolvimento, não só de uma determinada região, mas sim do interior do nosso estado. É um projeto que eu tenho certeza que toda a bancada do DEM e MDB irá votar pela aprovação desse projeto. Muito obrigado, presidente. Obrigada, deputado. Mais alguém tem interesse? Presidente. Sim, deputada. Então. A senhora tem 3 minutos. Tá. Somente para falar como proponente, deputados, agradeço a contribuição do nobre deputado e eu acredito que é um projeto de grande importância, sim, para o estado de Goiás. Quem teve a oportunidade de lê-lo, né, vai ver que é o desenvolvimento social e econômico, principalmente para as ditas minorias, que não são minorias, que são as maiorias, que são essas comunidades tradicionais. Perfeito, obrigada, deputada. Mais alguém tem interesse? Presidente, Sim, como deputado. relator, gostaria de participar da discussão. Certo, o senhor tem 3 minutos. Bom, esse projeto, para quem não teve acesso a ele, trata-se de uma política voltada para a comunidade local. E, como a gente sabe, nesse estado de Goiás, muitas políticas públicas estão aqui concentradas na capital. E de todos os projetos que eu vi aqui na casa, poucos são para o interior. E esse é um que vai para o interior. A gente alterou aqui a questão de fundo por vício de competência. Mas eu acredito ser muito importante que os deputados aprovassem até por unanimidade, por uma questão de honra do interior. O interior do estado de Goiás, ele é infinitivamente mais pobre que a capital. A renda média da população do interior é pior. E a deputada Lucilene Calunga vem de uma região que tem muitas dificuldades. E quando ela apresentou esse projeto, eu acredito que ela pensou lá na região dela. Mas ela esqueceu que está ajudando o entorno, que está ajudando o norte, o nordeste, o sudeste, aonde que tem potencial turístico no estado de Goiás vai ser abrangido por esse projeto. Então, eu gostaria muito que os deputados aprovassem, até por unanimidade, eu peço isso, porque se trata não de um projeto de um partido em si, mas um projeto que vai visar uma política pública para o interior, que é um dos poucos dos 19 projetos que a gente tem aqui na casa. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Mais alguém tem interesse? Peço a palavra. Caminhamento de voto. Não, Senhora Presidente, Excelência, ainda está em debate. gostaria de participar da discussão 3 minutos, também. deputado. Pedro Rios, PSDB. Em primeiro lugar, aplaudo as palavras do excelentíssimo deputado Eliseu, dizendo muito bem que o interior do estado de Goiás, por mais que seja rico em outros fatores, infelizmente a distribuição de renda e tudo mais acaba que prejudica o interior do estado. Eu, como não morador, mas estudante da Universidade Federal de Goiás, na cidade de Goiás, vejo o quanto a nossa cidade de Goiás tem potencial turístico e isso não está sendo explorado da melhor maneira possível. Então, esse projeto da ilustríssima deputada Lucilene Calunga busca justamente isso. Então, concordo com o deputado Eliseu que nós, nobres deputados, devemos aprová-lo por unanimidade, por ser uma questão de relevância irrestrita, no caso. Então, gostaria que todos os deputados analisassem com calma e que esse projeto seja aprovado de maneira unânime, o mais breve possível. Obrigado, excelência. Obrigada, deputado. Mais alguém? Se não, declaro encerrada a discussão. Fase de discussão. Peço a palavra. Sim, deputada. Eu vou conceder apenas 1 minuto para a gente acelerar um pouquinho. Meu nome é Ellen Oliveira, sou do PSB. Vim de uma família, né, que é de uma comunidade tradicional, que é o Calunga. Eu acho que o deputado Eliseu ele está equivocado ao dizer que a Lucilene Calunga esqueceu das regiões. Geralmente é o contrário que acontece, entendeu?
A comunidade nunca esquece ao restante. Quando ela colocou comunidades tradicionais, ela disse no plural, todas, entendeu? Independente da onde ela esteja. Tem comunidades tradicionais em Aparecida de Goiânia, tem comunidades em Iaciara. Ela pensou em todas, não apenas em uma, não apenas no Calunga. Tudo bem, obrigada, deputada. Só questão de esclarecimento, presidente. Um minuto. Um minuto. Deputada, na emenda do projeto... Pode sim, um minuto. Oi. Obrigado, professor Miguel. Na emenda do projeto, ela tinha colocado que era para a comunidade Calunga. Entendeu? Por esse motivo que eu tive essa impressão. Não quis, em momento algum, até porque eu sou da região. Então... Tudo bem. Esclarecimentos feitos, declaro encerrada a fase de discussão. Iniciada a fase de votação, existem encaminhamentos de votos. Alguém tem interesse? Deputado Adriano, o senhor tem interesse em encaminhamento de voto? Encaminhamento de voto, senhora presidente. Certo, um minuto, por favor. Obrigado, senhora presidente. Só um minutinho, equipe técnica, encerra um minuto, obrigada. Obrigado, senhora presidente. É só para fazer o encaminhamento de voto para que a base do governo, o governo tem interesse na matéria e por isso nós vamos votar favoráveis. Perfeito. Está em votação. Os deputados que são a favor permaneçam como estão. Os deputados contrários manifestem-se. Está aprovado. O projeto de lei vai ser, por unanimidade, será encaminhado para o plenário. Projeto de lei número 2019-013, de autoria dos deputados Adriano Ferreto, Letícia Garcês e Ana Carolina Bueno. Presidenta. Só um minuto, eu vou finalizar. Só um minuto. Institui o Programa Estadual Transcidadania e dá outras providências. De relatoria da deputada Ana Carolina Vasconcelos, é pela aprovação do projeto de lei. Estamos em discussão. Presidenta, gostaria de pedir vista do projeto. Vista, certo? Mais algum deputado tem interesse em vista do projeto? Tem interesse, presidente. Ok. Mais alguém? Concedo vista... Concedo vista à deputada Isabela Almeida, que está como suplente do deputado Rafael Branco, e ao deputado Eliseu Silveira do DEM. Mais alguém? Ok, está encerrado. Presidenta, questão de ordem para apresentação do meu voto em separado quanto à propositura da deputada Júlia Matos. Já vamos receber. Obrigada, deputada. Obrigada. Projeto de lei número 2019-015, de autoria dos deputados Ellen Oliveira e Enoque Neves. Dispõe sobre a inclusão no calendário cultural do Estado de Goiás a Batalha Goiana de Hip Hop, realizada uma vez por mês na capital. De autoria, o relatório de autoria da deputada Ana Carolina Bueno é pela aprovação do projeto de lei. Está em discussão a matéria. Cairo, MDB. O senhor quer discussão? Sim, discussão e pedir de vista. O senhor tem 3 minutos. Beleza. Eu queria saudar a todos novamente e dizer à nobre deputada Hélio que se encontra no recinto, né? Parabéns pelo projeto, mas eu vejo o seguinte, só delimitar capital. Então, nesse ponto, eu vejo que poderia abranger mais o projeto e peço vista ao presente projeto. Certo, mais algum deputado tem interesse em vista do projeto? Não, concedo vista ao deputado Cairo.
Projeto de Lei número 2019-017, de autoria dos deputados Leonardo Campos e Gleison Souza. Dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas para a confecção e emissão de segunda via de documentos de identificação pessoal que tenham sido roubados ou furtados, cuja expedição seja atribuição de órgão ou ente público estadual. Relatório de autoria do deputado Pedro Rios é pela aprovação do projeto de lei. Está em discussão. Excelência, com licença. Sim, o senhor Discussão. deseja debater? Só quer- Tem 3 minutos, deputado. Okay. Nobres colegas, deputado Pedro Rios, PSDB. Apresentei relatório favorável, desde que com substitutivo. Entendo que os nobres deputados devem analisar esta causa com extrema cautela, visto que, como atuante da segurança pública, deparo-me todos os dias com excessivos casos que abrangem essa ementa, e também coloquei como acréscimo a questão da perda do documento, que também seja isento de taxas por pessoas de comprovada baixa renda, visto que já aconteceu em muitos casos que eu vivi, que eu estava presente, que a pessoa não tinha o dinheiro de pagar a remissão. Então, entendam ser de altíssima importância que também seja aprovado no substitutivo, como está no meu relatório, o caso da perda de documento para pessoas de comprovada baixa renda também ser isento. É um projeto de extrema importância para a sociedade goiana e espero que os novos deputados analisem com extrema cautela, que seja aprovado também com unanimidade. Obrigado, excelência. Obrigada. Deputado Rafael Branco, o senhor tem 3 minutos. Muito obrigado, senhora presidente. Só para trazer ao âmbito do debate, trazer com que esse projeto melhore, porque de fato é um projeto que vai ajudar a nossa sociedade, nós precisamos de entender alguns pontos sobre essas questões. Por exemplo, é preciso que se pense sobre a sociedade, mas também é preciso que se pense sobre o órgão dessa empresa que vai emitir esses documentos, como, por exemplo, o VaptVupt. Porque uma empresa é preciso também que tenha lucros, porque se não houver lucros, como vai conseguir também pagar seus funcionários e todas essas questões? Portanto, sobre a questão no que tange às pessoas que são de baixa renda e que não possuem os seus salários e que não conseguem pagar sobre isso, de fato é preciso ajudar essas pessoas, porque essas pessoas precisam de documento. Mas eu diria a vossas excelências que a gente também precisa de pensar um ponto sobre delimitar essas questões. Vou dar um exemplo de mim próprio. Semana passada eu perdi o meu celular, por conta de um fato que eu não fui atento e não consegui prestar atenção sobre essas questões. Documentos também já perdi por várias vezes. Então, delimitar não para a questão das pessoas que têm problemas financeiros, mas para pessoas em gerais. Porque tem pessoas que podem sumir 3, 4 vezes e como vai ficar? Todas as vezes eles podem requerer esse documento. Então, de fato, é preciso pensar essa questão. De fato, uma vez, 2 vezes, tudo bem, acontece. Mas existem pessoas que, infelizmente, porque por falta de precaução e cuidado, perdem mais vezes. Isso só vai acabar ocorrendo, dando ônus a essas empresas do Estado. Nós precisamos de pensar também nessa questão. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado. Deputado Eliseu, concedo 3 minutos para o senhor. Só um minuto, deputado. Presidente, o senhor depois, posteriormente, pode ter 1 minuto de resposta. Eu acredito muito no que o deputado Rafael disse, quando a gente está tratando aqui de reemissão de documentos. Eu gostaria de analisar que as pessoas em situação de rua, elas precisam de documentos para conseguir acesso em abrigos, para conseguirem Bolsa Família, para conseguir PPC, que é o LOAS, uma assistência do Estado. Contudo, essas pessoas perdem documentos várias vezes. E não que o Estado não tenha que fornecer 1 vez ou 2 vezes, mas eu concordo em gênero, número e grau com o deputado Rafael que a gente tinha que limitar aqui um tanto de vezes mínima. Não é possível que uma pessoa perca aí 3, 4 vezes documento no mês. E não é algo raro, é algo normal. E aí você vai onerar os cofres públicos por uma desatenção. E o Estado ele tem algo que é uma política de educar. Né? O Estado brasileiro ele vem sendo pai. Ele vem sendo aqui há anos e anos fomentando algo grátis, 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 grátis. E a gente está trazendo aqui uma política grátis mais uma vez. Não que eu seja contra o relatório de constitucionalidade, mas eu acredito que a gente tem que limitar um tanto de vezes. E outra coisa, a pessoa, quando ela está sem documento, ela vai lá e assina uma declaração de pobreza para poder pedir essa isenção. Eu acredito que a política vai nesse sentido. Essa declaração de pobreza ela tem presunção de veracidade. E se depois essa pessoa ficar comprovado que ela tem condição? Então, o projeto em si é muito bom, mas eu gostaria que nós atentássemos para essas questões, para que o Estado brasileiro não fique grátis, 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 porque não existe almoço grátis. Alguém está pagando por isso. Presidente. Obrigada. Deputado Adriano, concedo 3 minutos.
Obrigado, senhora presidente. Adriano Ferreira, PRB. Só fazer 2 contrapontos com o nobre deputado Eliseu, que sobre a questão dos moradores de situação de rua, já existe verbas e orçamento da própria Secretaria Municipal de Assistência Social que já faz esse trabalho com as pessoas em situação de rua. Então, independente da quantidade de vezes que essas pessoas perderem seus documentos, as secretarias já têm dentro do seu orçamento para que possa fazer isso. Além disso também, já existe vários projetos do governo em que se leva para algumas comunidades esses mutirões, né? E já fazem todas essas prerrogativas de documentação. Além disso, é bom lembrar, assim, quando o nobre deputado fala grátis, não há nada grátis, né? E quem paga o grátis é a gente mesmo. Então, na verdade, se o governo está me dando um novo documento grátis, na verdade, eu já paguei ele 1000 vezes, porque a carga tributária do nosso país é bem gorda, né? Bem pesa aos nossos ombros. E por isso a gente também precisa entender essas relações, sabendo que o Estado os recursos são escassos, a gente já tem muita dificuldade, aliás, com as questões orçamentárias, e não dá também para a gente já fazer algo que já é feito. Na verdade, as pessoas porque às vezes não procuram os seus direitos, mas todas as vezes que, a exemplo do governo passado, vou dar um exemplo bem próximo de um governo passado, que era feito aqueles... Aliás, vou dar melhor ainda, vou dar o exemplo do atual prefeito de Goiânia, que fazia os mutirões, agora chama frente de serviço. Nessas frentes de serviços, os órgãos públicos estão lá para emitir documentação totalmente grátis. Então, eu não vejo a necessidade de fazer a aprovação de um projeto de lei de algo que já existe, né? Uma coisa que foi vencida lá atrás era quanto à questão que eu inclusive achei muito interessante, com a questão das certidão de nascimento, que era cobrada, depois passou a ser de caráter gratuito, desde que viesse bem grande assim na certidão, em marca d'água, declaração de pobreza. Pô, pobreza é bacana, a gente não fica avisando para todo mundo, eu sou pobre. Não, isso é meio vergonhoso, né? A gente deixa para lá essa questão. Então, aí, pelo menos isso a gente conseguiu vencer, inclusive tirando essa marca d'água, mas hoje a certidão de nascimento é gratuita. Agora, a questão da documentação é só ficar atenta aos programas do governo que consegue tirar toda a documentação sem ter que pagar nada. Obrigada, deputado. Mais alguém tem interesse? Questão de ordem. Só questão de ordem? Concedo. Um minuto. O que é a questão de ordem, por favor? Posso falar? Você está pedindo a palavra, certo? Um minuto, ok. Presidente, eu sou o autor desse projeto e, na oportunidade, eu queria agradecer o deputado Pedro Rios pelo parecer que ele deu, pela aprovação. O projeto, basicamente, ele busca atender aquelas pessoas que tenham sido vítima de roubo ou furto. Porque a pessoa, além dela ter aquele constrangimento de ter seus bens furtados por esses malandros delinquentes, a pessoa ainda tem a despesa de pagar esses documentos para tirar a segunda via. Então, eu acredito ser um projeto de grande relevância e conto com a aprovação dos nobres pares. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Para finalizar a discussão, Presidente. deputado Pedro Rios, o senhor tem 1 minuto. Certo, só vou me atentar o mais rápido possível. Em resposta ao ilustre deputado Rafael, que falou a quantidade, o projeto atém-se somente à emissão da segunda via do documento. Então, pela emenda, somente seria uma vez. Em resposta, também em complemento ao deputado autor do projeto, devo lembrar, falo também, quesito que inserir a perda de documento, além da emenda do furto e do roubo, como ele já tinha dito, visto a necessidade que enxergo de agraciar as pessoas de abarcar as pessoas de baixa renda nesse caso, visto a vivência pessoal que tenho. Não necessariamente quer dizer que o projeto do senhor desvinculei do intuito do projeto de Vossa Excelência, mas visto a experiência pessoal que tenho, a experiência de vida que tenho, visto que essa necessidade de se tirar a taxa para as pessoas de baixa renda também, em caso da perda do documento. Obrigado, Excelência.
Presidente. Obrigada, deputado. Só mais uma fala nessa discussão, para a gente não se delongar. Eu vou conceder à deputada Ana Carolina, aqui na mesa. A senhora tem 3 minutos, deputada. Eu gostaria de pontuar aqui a realidade das pessoas em situação de rua. Muitas delas, elas não têm acesso à informação, moram em outros lugares e não têm condição de ir aos seus lugares de origem, ou muitas vezes elas não sabem nem mesmo onde foi o cartório em que foi emitido a certidão de nascimento. Então, existe uma dificuldade real de pessoas em situações de rua, de extrema pobreza, com dificuldade de ter a carteira de identidade, e essa dificuldade, ela dificulta e ela impede que as pessoas tenham assistências básicas. E acredito que esse projeto, o relator posicionou muito bem quando fez esse acréscimo, porque isso dignificaria pessoas que não têm mesmo condições de ter os seus documentos e de ter acessos básicos às questões como saúde, educação. Então, acredito que seja um projeto muito interessante, mas que ele pode ser ampliado nesse sentido, de privilegiar essas minorias. Obrigada, deputada. Declaro encerrada a discussão está encerrada. Pedido de vista, alguém vai querer fazer? Deputado Pedido de vista Rafael, sobre o ok. documento. Mais algum deputado? Revogo meu despacho por uma Obrigado. questão meramente Muito obrigado. protocolar. Peço desculpas. Senhora Concedo presidente. a vista ao deputado Rafael Branco, do PSDB. Mais alguém? A questão de ordem, só por questão de ordem, Sim. deputado Caio, MDB, questão de devolução e votação de relatório. É pertinente a matéria? Aqui? Devolução, não. Devolução do... Devolução. Só um minutinho. Ok, ok? só um minuto. Só por questão de ordem. Mais alguém pedido de vista? Eu gostaria. Ok, então concedo vista ao deputado Rafael Branco e à deputada Ana Carolina, do PSB. Sim, deputado Adriano. Só pedir aos deputados que, se eu puder participar da discussão. Presidente, questão de ordem. Presidente, questão de ordem só para Amanda, MDB. Estou abrindo mão do pedido de vista do relatório 003 para votação. Eu já concedi o pedido de vista anteriormente. Não, eu estou abrindo sim. mão do pedido de vista. Certo. É o projeto de lei 11, correto? Então, vou só finalizar isso daqui e a gente coloca em votação. 003. O 03. A gente coloca em votação após este daqui, ok? Bom, último projeto de lei 2019-018, de autoria dos deputados Rafael do Procon, Eduardo Rezende e Eliseu Silveira. Dispõe sobre a criação do banco de dados com anotações sobre a incidência de reclamações e práticas abusivas empregadas por pessoas físicas e jurídicas que comercializem produtos ou prestem serviços para a defesa preventiva do consumidor. Relatório de autoria do deputado Rafael Branco é pela aprovação do projeto de lei e está em discussão. Está aberta a discussão. Excelência. Deputado Pedro Rios, o senhor tem 3 minutos. Obrigado. Não vamos demorar. Deputado Pedro Rios, PSDB. Excelência, em conversa com o próprio Rafael do Procon, a gente estava discutindo sobre essa real necessidade, porque hoje já existe a política do score para pessoa física, onde a empresa tem acesso às atividades da pessoa física, podendo saber se ela tem o que a gente chama de reputação ilibada ou não, e podendo assim escolher se atende aquele serviço ou não. Então, a autoria o projeto de autoria do excelentíssimo deputado Rafael é de extrema importância para a sociedade, visto que também o consumidor vai poder ter acesso à reputação daquela empresa. Hoje existem de maneiras informais esse tipo de coisa, através de sites na internet, mas nada oficial, tudo totalmente informal. Havendo a criação desse score, não sei se é o termo que o deputado utilizou, mas havendo a criação desse score, a pessoa física, o consumidor, também terá a possibilidade de avaliar a empresa antes de contratar o produto, não tão somente pela opinião simples e pura dos outros consumidores, como também por um dado oficial.
Então, peço aos deputados que analisem com calma esse projeto também e vista a importância dele para a sociedade goiana, que também deve ser um modelo, em minha opinião, a ser implantado no país inteiro. Então, felicito o deputado pela autoria do projeto e peço a todos aqui que o aprovem por unanimidade. Bom, deputados, só por uma questão do tempo mesmo, eu vou conceder 1 minuto para os demais debates, ok? Deputado Adriano, o senhor tem interesse? 1 minuto, por favor. Quero, senhora deputada, senhora presidente, na verdade, parabenizar o deputado Rafael do Procon pelo projeto. É um projeto bastante interessante, né? A gente já tem alguns exemplos do que acontece em relação a isso, com alguns sites que já fazem isso de forma bem própria, né? Como o próprio Reclame Aqui. E a gente entende que é um projeto interessante, que a gente possa criar, inclusive com mecanismos do próprio... quando a gente fala de empresas que prestam serviço público. Então, aquelas empresas que prestam serviço público, importante esse projeto, para a gente também ficar atento a determinadas empresas que não são confiáveis e que às vezes está fechando aí convênios com o serviço público e fazendo serviço muito ruins, né? Vários locais que ficam prontos e já tem que ser reformado novamente. Okay, parabéns, obrigado, deputado. Só mais um, por favor. Deputado Rafael Branco. Presidente. Sim, deputado. Então, o senhor quer falar? Não, eu vou conceder apenas aos titulares em razão do tempo. Não, mas é questão de ordem mesmo. Questão de ordem, o que é? É pelo artigo 45 do Regimento Interno. Gostaria que todos os deputados se atentassem aos aspectos constitucionais, jurídicos, legais, regimental, de técnica legislativa e redação dos projetos, emendas ou substitutivos. CCJR não é para propaganda ideológica. Se querem discutir se é a favor ou não, é plenário ou comissão especial. Obrigado. Bem, obrigado, deputado. Deputado Rafael Branco, o senhor tem 1 minuto para a gente finalizar a fase de discussão. Só, como relator desse projeto, presidente, eu só gostaria de fazer uma pergunta ao deputado Rafael do Procon, pelo fato de quando eu estava lendo, eu não percebi que nesse projeto também limitava a questão de o número. Por exemplo, você tem uma demanda, essa demanda sempre que se tem, até mesmo nas casas de lei, vamos supor no Supremo Tribunal Federal, você tem um processo, e esse processo, se ele não for julgado em 10 ou 15 anos, por exemplo, ele acaba sendo colocado de lado, né? Então, portanto, ele já não tem mais vigência. O que eu gostaria de saber do deputado é sobre essa questão, porque se você tem um banco de dados e você não limita um tempo específico para se ter, por exemplo, 10 ou 15 anos, para se ter esse documento lá, então esse banco de dados vai sempre estar muito cheio e não vai ser uma efetividade em si. Então essa é a pergunta que eu gostaria de fazer ao deputado. Ok, deputado, direito de resposta, 1 minuto, por favor. Vou ser bem conciso, obediência rígida ao tempo. Excelente pergunta, deputado. Excelente pergunta, eu pensei sobre isso. De fato, se a gente não colocar um período, vai ficar acumulando. Então eu gostaria de colocar o período que o Código Civil e o CDC geralmente usam, são 5 anos. Né? Então 5 anos seria o tempo que a informação ficaria no banco de dados. Detalhe, deputado, os dados serão fundados não em processos judiciais, mas em processos administrativos. O controle dos dados ficará na mão do PROCON, assim como o controle dos dados do consumidor fica na mão do Serasa. Uma instituição corrige a outra. Então, eu entendo que, pela minha experiência, eu vivencio isso todo dia. Muitas vezes o consumidor comete erros por falta de informação. E não há nada melhor do que prevenção. Essa é a minha proposta. Obrigada, deputado. Vai querer fazer alguma alteração no projeto de lei? Porque a minha proposta é que nós sigamos para aprovação e fazer a alteração como emenda no plenário. Deixa... Sim, tudo bem? Então, está encerrada a discussão, está em votação. Os deputados que são a favor permaneçam como estão, os deputados contrários manifestem-se. Está aprovado. Tem algum relatório a ser devolvido no momento, deputados? Sim, por favor, é o momento de apresentar os relatórios para devolução. Lembrando que esta é a última sessão para apresentação, para devolução dos relatórios. Questão de esclarecimento e pedido de urgência. Sim. Eliseu Silveira do DEM. Sim. Temos um projeto aqui do homeschooling, que é de autoria minha, do deputado
Tiago que ele não foi apresentado relatório. Está com o deputado Sim, Adriano. este é o momento de apresentação dos relatórios. A segunda sessão, posteriormente à distribuição. Então, é o momento último. Senhora presidente. Na hora da entrega, deputado Cairo e demais deputados, falem o nome, por favor, o partido, o número do projeto e se é pela aprovação e rejeição. Em razão do tempo, não vou conceder os 5 minutos agora. Vamos deixar para as deliberações na próxima sessão, tudo bem? Cairo MDB, distribuição de voto e do relatório. Em primeiro lugar, quero agradecer aos procuradores dessa casa, que novamente têm mostrado capacidade e, além de tudo, uma equipe nota 10. Parabéns aos procuradores dessa casa. Bom, estou com a relatoria do projeto 09, das deputadas Jaqueline Oliveira e Isabelle Almeida, onde que as mesmas dispõem em alteração... Deputado, desculpa, só pela aprovação ou rejeição? Só informa pela aprovação, rejeição e encaminha. Senhora presidente, Sim, deputado. Em razão do tempo, não vou conceder mas o debate, a explicação, tanto do projeto de lei, do relatório, vai ser mantido na próxima sessão, vai ser concedido na próxima sessão. Isso vai ser feito na próxima sessão, no momento da discussão. Agora não há tempo, nós temos menos de 2 minutos para encerrar essa sessão. Beleza? Continuando, a única que propõe aqui no relatório é a questão da modificação da emenda, né? Atentando a isso, a modificação da emenda, julgo pela constitucionalidade e juridicidade do relatório, a aprovação do mesmo, e esse é o relatório, bem como o relatório do projeto de lei 014, dos deputados Douglas Oliveira Miranda e Guilherme Campos. O que tenho é a substituição do projeto, né? Tem um modelo aqui. Atendendo à substituição desse projeto, aos senhores deputados que são do projeto que estão me escutando nesse momento, com a doação e substituição já apresentado, julgo pela constitucionalidade e juridicidade da propositura de pauta. Obrigada, ou seja, deputado. esse é o relatório. Obrigada. Próximos. Presidente. Deputado Rafael, o senhor vai devolver? Vou, sim, senhora, relatório? Ok. Nome, por favor, partido, número do projeto, aprovação, rejeição. Quanto tempo mesmo, presidente? 1 minuto. Tá bom. Presidente... É só pela aprovação e sim, rejeição, senhora. ok? O número do processo é 012, do ex-deputado Adail Neto, esse projeto sobre urbanismo, sobre essas questões, e o meu voto é para aprovação do projeto. Qual o número do projeto, por favor? Número 012, senhora presidente. 12, ok. Deputada Ana Carolina, por favor, seu. Projeto de minha relatora. Seu nome, partido. Ana Carolina, PSB. Ana Carolina Bueno, PSB. O projeto do qual ficou incumbida a minha relatoria, da Marcela Pires, ele apresenta um projeto em relação ao aperfeiçoamento à Lei 15.503, de 2005, e nós julgamos que seja feita algumas alterações técnicas e a supressão dos parágrafos 2º e o 1º e 2º do artigo 1º. Assim, com a supressão, sendo feitas essas substituições e a supressão, eu acolho Ok, pela aprovação. Obrigada, deputada. Próximo, devolução, deputado Rafael. Nome, partido, número do projeto, aprovação, rejeição, por favor. Rafael do PROCON, partido DEM. Número do processo 2019, sequência de zeros, final 07. Deputadas Ana Clara Franco e deputada Fernanda Alves. É um projeto que fala sobre, resumidamente, tá? Fala sobre um ônibus ou um vagão exclusivo para o público feminino na cidade de Goiânia. Olha, é um projeto inconstitucional, pelo fundamento ali na Constituição Federal e também na Constituição Estadual. Não estou entrando no mérito de nada social, é uma questão puramente técnica, puramente legal. E por essa razão, e eu vou ter oportunidade depois, na outra sessão, para poder falar melhor, tá, deputadas? Para explicar melhor sobre isso. Mas por essa razão eu voto pela inconstitucionalidade e indeferimento do projeto. Questão de ordem, presidenta. Deputada, não. O que é a questão de ordem? Pedir vista. Não, é na próxima. Agora eu estou fazendo só a distribuição. Senhora presidente. Só o recolhimento do relatório, desculpa. Deputado Adriano, seu relatório?
Senhor presidente, vou fazer Adriano Ferreto, PRB, fazer a devolução do projeto 2019-019, mas também gostaria de registrar em ata a minha insatisfação na questão do tempo. Os nobres deputados tiveram seus tempos de 5 minutos garantidos na sessão anterior, e a gente, por conta também de outras atribuições que me tange aqui na Assembleia Legislativa, acabei não conseguindo finalizar o relatório para poder fazer uma boa entrega. Infelizmente, fico aqui a minha insatisfação em relação à questão do tempo. Eu entendo que precisa finalizar, mas a gente poderia fazer também, adiantar um pouco enfim, aumentar a nossa reunião. Fazendo a devolução, eu vou acatar o relatório da Procuradoria. Ela apresenta um substitutivo, né, por conta mesmo de algumas questões legais e que eu não vou entrar agora no mérito, porque infelizmente meu tempo acabou. Mas na próxima eu peço que o tempo seja, inclusive, o tempo que os que tiveram agora, juntado com os outros, que dá um pouco mais de 5 minutos para a gente poder fazer. Tudo bem. Esse... Ok, obrigada, deputado Adriano. Excelente. Só o número do projeto, por favor. 2019-0019. Favorável. Excelentíssima Favorável conforme substitutivo. Excelência. Próxima devolução de relatório, pessoal. Excelência. Deputado Gleison, devolução de relatório. Ok, por favor, nome, partido e o número, por favor. Pela rejeição ou aprovação. Gostaria de, na oportunidade, também registrar a presença. Gleison Souza, MDB. Projeto número 21, dos deputados Eloís Chiquete, deputado Eduardo Rezende e Amanda Rodrigues. Ele visa instituir o programa de incentivo às empresas de desenvolvimento e produção de fontes renováveis de energia do Estado de Goiás. Tá? Por mim, aprovado. Pela aprovação, ok. Próxima devolução, deputados. Deputada Questão Ana de Carolina. ordem, deputada. Apresento relatório favorável. Quem está pedindo questão de ordem? Deputada Milena? Milena Contragiani, PSDB. Deputada, eu gostaria de informação sobre o projeto 05, da minha autoria, com o Pedro Rios. Ele foi enviado para relatório, mas eu não tive nenhuma resposta. Nós estamos recebendo agora, a gente está... Isso. Ah, certo. Exatamente. Vamos aguardar finalizar esse procedimento e eu já recolho os relatórios. Deputada Ana Vasconcelos. Estou encaminhando os 2 relatórios referente aos deputados, o projeto enviado pelo deputado Léo Silva e Vitor Andrade, do PT, e deputada Ana Clara Franco e deputada Fernanda Alves. Houveram apenas emenda quanto à matéria de formatação do projeto, mas é constitucional o que está sendo tutelado. Obrigada. Quais os números do projeto? Projeto 006 e 0020. Ok, obrigada. Próxima devolução de relatoria. Deputada Amanda Rodrigues, pelo MDB. O número do projeto é 2019-010. A senhora estava como relatora? Uhum. Não é o deputado Gleison. Como ele já está presente, pode devolver para ele fazer a devolução? Só vai devolver. Tá bom, tudo bem. Eu cheguei agora. Desculpa, 2019-010, interessados, deputada Janaína Oliveira, de autoria, Thaís Macedo e deputado Enoque. Me atente ao substitutivo, pugno pela aprovação. Okay, qual o número, por favor, do projeto? 2019-010. 0010. Obrigada. Próxima devolução. Excelência. Deputada Lisandra. Lisandra, PRB. O projeto de minha autoria da relatoria. 2019-05. Deputados Milena Contragiani e Pedro Rios. Institui a criação da plataforma digital Educa Mais para integração virtual e aperfeiçoamento profissional de professores e gestores da rede pública de ensino. Parecer favorável com substitutivo. Obrigada, deputada. Deputado Pedro Rios, último projeto. Presidente, 2 em minha mão. Projeto 008, de autoria da deputada Giovana Lara, Elisandra Bellarmino, que altera dispositivos na lei número 18.464, de 2014, por princípios de inconstitucionalidade, voto contrário, voto pela rejeição. E o projeto número 2019-016, do deputado David Maicon e de Cairo César, também por princípios de inconstitucionalidade, voto pela rejeição do mesmo. Obrigado, excelência. Obrigada, deputado. Presidente. Já retornou os 2, deputado? Pela Presidente. aprovação, os 2.
pela rejeição. Presidente, vai ter uma oportunidade de pedir pedido vista desse projeto? Sim, ou sim. Na próxima na próxima reunião, sessão? exatamente. Em razão do decurso de tempo, declaro encerrada esta sessão, esta reunião, e convoco a todos para a próxima reunião, que será às 15h30 nesta sala. Obrigada. 15h30.